Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Parir. Um podcast feito para você que quer entender um pouco mais sobre o gestar, o nascer, o parir e o criar. Aqui vamos falar de ciência, firulas e tretas. Sempre com o intuito de trazer discussões e reflexões acerca desse tema tão importante quanto interessante que é a maternidade. Hoje estamos aqui com Daniela Leiro, mãe de Pedro e Amanda e fisioterapeuta pélvica e obstétrica. E eu, Patrícia Schmitz, mãe de Malu e Lucas e médica obstetra em Salvador. Vamos ao tema, que hoje será nada mais nada menos do que qual o real papel da fisioterapia obstétrica no período gestacional e puerperal. Bom, Dani, a primeira coisa que eu queria fazer é que você falasse um pouco sobre como é que você atua, como é que você entrou nessa área da fisioterapia obstétrica. Então, Paty, primeiro, obrigada por ter chamado aqui. Eu trabalho tanto na maternidade, na parte de assistência no parto e naquele puerpério imediato, como em consultório na parte do pré-natal e do acompanhamento pós-parto com vocês, da CMA. Eu atuava como fisioterapeuta em emergência, a minha vida inteira, e vim conhecer essa área por conta da fisioterapia pélvica, Então, eu acabei me apaixonando pelo universo de obstetrícia e hoje a única coisa que eu faço, a única área que eu atuo. E, na verdade, a intenção da gente é trabalhar focado no bem-estar dessa mulher. Porque, às vezes, existe essa confusão, de o que é que faz, para quê? Não, eu não quero parto normal, então eu não quero. E a gente fica nesse meio do caminho. Na verdade, o objetivo é que a gente tenha uma gestação saudável, plena, chegando no desfecho que seja, um parto normal da melhor forma e que você também tenha uma recuperação melhor no seu pós-parto, mais certo. Fisiológica. Agora, só voltando um pouquinho. A gente sabe que quando a gente está lá na faculdade, a gente se interessa muito por emergência, UTI, a gente se encanta pelo aquele bando de máquina que a gente não sabe o que é, e a partir do momento que a gente vai entendendo, a gente quer mexer, a gente quer se sentir útil ali naquele Sim. ambiente super controlado, e realmente é o que inicialmente os estudantes querem fazer. Trabalhar em UTI, trabalhar em emergência, Eu, como médica, também vivi isso na faculdade de medicina e tenho certeza que você acabou vivendo na fisioterapia, mexer com os respiradores, Ser a única que sabe fazer isso, inclusive dentro de uma UTI. Normalmente, sim. Como foi essa virada de chave de sair desse ambiente e ir para a fisioterapia pélvica? Quem lhe apresentou isso? Como foi isso para você? Pronto, na verdade, Paty, a primeira coisa que foi me chamando a atenção foi esse perfil, Porque quem trabalha em emergência ou em terapia intensiva tem essa coisa de plantão, de aquela coisa intensa, que era uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre gostei dessa coisa do pensar rápido, isso sempre foi muito minha cara. Mas, desde que eu descobri o lúpus, que é uma doença autoimune, que é uma coisa que interfere na questão do bem-estar, essa coisa de não dormir, interfere muito. E eu comecei a ver que eu precisava pensar mais para frente numa coisa que me desse mais qualidade de vida. A verdade foi que começou daí. Entendi. E aí, Glícia, que é uma proctologista, foi minha aluna de dança, Glícia Abreu. Então, também é professora de dança, viu, gente? Já fui, muitos anos. E aí, ela que me trouxe essa área na faculdade, na minha época, Eu tenho 17 anos formada. Na minha época, quase não se falava disso. E ela que me trouxe a fisioterapia pélvica. Fez, Dani, eu tenho pacientes com incontinência, com questões, eu não tenho gente para me indicar. Então, eu comecei a fazer. Só que é uma área da fisioterapia que ela sai muito daquilo que a gente vê na faculdade. Na faculdade, na minha época, pelo menos, a gente focava muito na parte de ortopedia, que eu acho que quando pensa em fisioterapeuta, muita gente faz, eu tô com uma dorzinha. Quero uma massagem. Então, uma massagem, é absurdo. Então, a gente pensa logo nessa parte da dor e da parte muscular e óssea, basicamente, ou o extremo oposto, que é a terapia intensiva, a parte de respirador. Então, assim, essa parte de fisioterapia pélvica não tinha tanta visão na época. Então, quando eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, é muito diferente de tudo aquilo que eu faço, vai ser muito investimento. Mas à medida que eu fui vendo, e que eu fui vendo assim, a resposta, porque eu acho que outra coisa que a fisioterapia tem assim, de estigma é que demora de ter resultado. Uhum. Vou ter que fazer fisioterapia. 30 sessões. Mas é só você parar de fazer que você sente o quanto ela funciona. Pois é, mas assim, eu acho que quando eu comecei a ver na fisiopélvica que a resposta era mais rápida, que você tinha... porque é uma musculatura, Paty, que
boa parte da vida ela é ignorada. Ela trabalha porque ela tem que fazer, mas assim, a gente não trabalha musculatura de assoalho pélvico de forma consciente. A gente não é ensinado a fazer isso. Então, quando é que a gente busca um fisioterapeuta pélvico? Ou quando a gente já tem alguma disfunção. Infelizmente, nas mulheres, grave, porque a mulher, normalmente, aquela que perde só um xixizinho na aula de crossfit, não busca. Ela só vai buscar ou quando é uma disfunção já mais grave, ou hoje a gente vê esse caminho de volta para o parto normal, e aí elas começam a ter essa informação, seja de amigas que já tiveram, para a equipe médica, que começa a ir buscar, mas achando assim, pensando porque eu quero um parto normal. Isso. E não pelos impactos que a gestação tem, né? Às vezes a pessoa já vem, muitas já vêm com disfunções que elas nem sabiam. Não, Dani, mas eu só perdia quando eu fazia aula de jump, depois nunca mais perdi. E acha normal, né? Achando normal. Porque conversa com as outras e as outras também têm essa vivem. disfunção e aí é normal. Inclusive, assim, nesses centros de crossfit, grandes mesmo, assim, nos Estados Unidos tem até documentários falando disso, que é normal ter baldes com água e um paninho para as mulheres, logo depois que fazem, irem ali, limpam o chão. Tem documentários falando sobre isso. Né? Não estou aqui dizendo que não pode fazer crossfit, mas como a gente sobrecarrega a nossa musculatura em vários momentos da vida, isso os homens também, mas as mulheres têm a questão da gestação, que é onde a gente tem um grande aumento de peso em cima dessa musculatura, assim, muito localizada. Então, é uma musculatura que realmente ela sofre um impacto da gestação muito grande. Então, acaba que é o momento que as mulheres acabam buscando. Mas fora isso, e ainda tem isso, né? Muitas acham que só o parto normal que deveria fazer, né? Então, a gente ainda tem essa questão. Então, só para resumir, a fisioterapia pélvica seria um trabalho de fortalecimento da musculatura pélvica, né? Que está ali, que envolve o reto, o ânus, a vagina e a uretra, né? Na verdade, Paty, a fisioterapia pélvica é uma especialidade da fisioterapia que trabalha assoalho pélvico. Sim. Então, não necessariamente só fortalecimento. A gente tem, às vezes, situações de disfunções associadas à falha de coordenação, a excesso, assim, a hipertonia, né? Excesso de tônus, aquelas mulheres que têm um períneo extremamente tenso, que não é exatamente um períneo folgado, relaxado. Pelo contrário, às vezes ele é tenso demais e isso gera disfunções tanto do ponto de vista urinário, fecal, como até sexual. Então, trazendo dor, né? Isso. E uma coisa que eu acho que é um estigma assim, muito forte, quando as pessoas pensam em fisioterapia pélvica, é que elas acham que sempre tem que estar deitada com a mulher, com a profissional, com a mão lá dentro, ou um aparelho lá dentro. Sim. E não é isso, né? Uma das coisas que eu mais falo é que boa parte das sessões meus pacientes estão vestidas. Porque a gente não tem noção de como o assoalho pélvico, porque o corpo da gente é músculo preso em músculo, que é preso em músculo, que é preso em músculo. Então, a gente tem um impacto assim, gigantesco da nossa postura no nosso assoalho pélvico, do funcionamento da nossa parede abdominal, que é quem sustenta o nosso corpo, no nosso assoalho pélvico, da respiração, né? A forma que a gente respira, que a gente bloqueia nos exercícios. Então, tudo isso gera impacto. Então, muitas vezes numa sessão eu vou trabalhar muito mais postura numa paciente do que efetivamente botar a mão lá dentro, palpar esse músculo. Então, a gente entender que a forma da gente sentar pode estar levando a gente a ter uma incontinência urinária, né? Então, ter aí tem gente que diz assim, ai, Dani, mas eu fico lá, eu já peguei na internet, ficar lá contraindo. Eu até faço essa brincadeira, né, de acordar a musculatura, mas quando você tem uma disfunção, você realmente precisa de uma visão macro da situação. Não é só contrair e relaxar o músculo que resolve, né? Sim. Então, você acha que toda mulher deveria, em algum momento, ter essa avaliação para saber se tem uma disfunção ou não? Paty, com certeza. Porque o que eu vejo na prática é o seguinte, nós já passamos dos 30, né? Eu já cheguei nos 40. Mas a gente vê que o ganho de massa magra já não é o mesmo. Você comparar eu com 20 anos, não é a mesma coisa. A gente vai perdendo com a idade. E assoalho pélvico é musculatura esquelética. Sim. Então, vai perdendo também. Só que a gente, quando olha o braço, né, ficando molinho, a gente vê no espelho e a gente vai logo resolver. Para musculação, né? Vai que nada mais é do que trabalhar essa musculatura esquelética. Só que o assoalho pélvico, se a gente está tendo uma vida sexual satisfatória, se a gente não perde xixi, não perde... Então, a gente acha que está 100%. E aí, só quando a gente engravida, por exemplo, que a gente começa a sobrecarregar ele,
que aí vem uma disfunção. E aí a gente tem aquele outro lado de gente normalizando as disfunções na gravidez. Dizendo, não, mas perder xixi na gravidez é normal, ter dor lombar na gravidez é normal. E nenhuma disfunção é normal, nem na gravidez. A gente fala que a gravidez, ela facilita o aparecimento por causa das modificações. Exatamente. Tipo, aí, se você não tem um bom abdômen, talvez antes de você engravidar você não perceba uma sobrecarga na sua lombar. Só num dia que você está ou num casamento de salto alto, né? Ou um dia que foi pro carnaval e ficou muito tempo, né? Em cima de uma plataforma. Então, isso não é uma disfunção. Sim. É normal porque você sobrecarregou. E aí, numa gravidez, que você gera uma sobrecarga contínua, né? Que vai piorando, essa dor começa a ser constante. Sim. Então, para o assoalho pélvico é exatamente a mesma coisa. Então, eu digo assim, quando a gente... toda mulher deveria passar. Se uma mulher já tem uma vida sexual ativa, ou já teve uma perda de urina que foi no excesso de tosse ou numa crise de riso, deveria passar por uma avaliação. Nem que seja para dizer que está tudo bem. Quantas eu já fiz isso? Às vezes eu falo assim, o ideal é na gravidez a gente fazer a avaliação entre 12 e 14 semanas a primeira. Significa que essa mulher vai fazer fisioterapia toda semana até parir? Não. Sim. Inclusive, eu já perdi paciente por causa disso, porque achou que eu... Fui muito expulsando. Que eu estava dizendo, não precisa. E não é, se eu vejo que é uma mulher que tem uma boa qualidade muscular, assoalho pélvico, abdômen, uma boa postura, já pratica uma atividade física de qualidade, porque às vezes a gente pratica atividade física errado. Sim. Mas quem pratica de qualidade, não tem por que ela passar por uma reabilitação, se ela não tem nada para reabilitar, claro. Né? Então, mas passar por uma avaliação antes da gente desenvolver uma disfunção. Porque diz assim, eu não tenho disfunção, Dani. Aí quando eu converso, principalmente de sexualidade. Sim. Eu tenho dificuldade de ter um orgasmo. Não, minha filha, aí é difícil. Não, sim. Cansa. Transo várias vezes, eu tenho orgasmo em 1 de 10. Então, as pessoas não consideram isso uma disfunção. Sim. E muitas vezes isso está associado com a qualidade da musculatura dessa região. Que vai impactar em prensa, vai impactar em lubrificação, em várias questões. Sim. Então, às vezes, a gente não dá o nome... Mas a gente tem uma falhazinha ali que a gente vai negligenciando. E eu acho que isso também é a falta de acesso à informação, né? E ao serviço, sim. Que eu vejo crescendo muito, talvez de uns 10 anos para cá. Sim. E eu lembro, minha mãe é ginecologista, né? E trabalhava com essa parte de cirurgia perineal. E parecia que assim, a mulher tinha um parto normal, ela tinha que fazer uma perineoplastia depois. Então, era meio que era obrigatório, né? Toda mulher tinha que fazer uma perineoplastia. Como se o costurar a musculatura fosse resolver um problema de tônus, um problema... Exato. Não tem como, gente. Você imagina um elástico que você estica ele, estica, e você não trabalha. E aí, de repente, você cortar ele no meio e costurar para diminuir o tamanho dele, não vai fazer ele voltar a funcionar. Ou você trabalha a musculatura, a mesma coisa para o abdômen, né? As pessoas ficam querendo... fazer a abdominoplastia. Se você não trabalha o abdômen, a musculatura vai continuar com deficiência e te trazendo transtornos. Então, eu vejo hoje que, graças a Deus, mais pessoas têm buscado esse serviço de fisioterapia pélvica, não só para gestação. Então, essa era a minha segunda pergunta, que só gestantes podem fazer, e a gente já trouxe aqui que não. E isso pode prevenir a necessidade de intervenções maiores, invasivas, na frente, né, no futuro. E, Paty, a questão da perineoplastia ainda tem outra questão, que a gente vê, às vezes, a mulher, ela sutura, então ela faz a redução ali, né, do canal, da musculatura. E você falou de sua mãe, eu me lembrei de um caso de uma paciente que eu atendi, que ela foi à sua mãe negou, falou que não tinha indicação, né, que ela fazia fisioterapia. Ela foi em outra, sim. Que fez e acabou em mim do mesmo jeito. Sim. Falei, meu Deus, devia ter ouvido a doutora Simone. Mas enfim. E a gente ainda tem outra questão que a gente vê com muita frequência nesses casos, Paty, que é a dor posterior. A dor na cicatriz. Então, às vezes, a mulher ela não tinha uma disfunção, ela buscou isso porque as pessoas ficaram falando, ou porque o parceiro falou alguma coisa, fez alguma queixa. E aí ela fez a cirurgia, e aí depois ela vem mantendo a fraqueza muscular, porque o fato dela reduzir não significa que o músculo está funcional. E ela passa a desenvolver outras dores. Sim. Então, assim, dificulta a penetração porque está doendo, enfim. Então, tem várias questões. E para o abdômen é a mesma coisa. Normalmente, as mulheres já querem partir para a abdominoplastia. Porque a gente, infelizmente, tem o hábito da resolução rápida. Isso.
né? A gente quer a resposta fácil. Quando a gente vê uma mulher que está bem, que está emagrecendo, a gente já quer saber. Tomou o quê? Você não pergunta quem é o nutricionista, quem é o médico, quem é o educador. Não. Você está tomando o quê? Né? É a primeira pergunta, porque a gente tem esse hábito de buscar o que é fácil. E quando a gente fala em exercício, seja para academia ou seja com fisioterapeuta, a gente sabe que não é em um dia que a gente resolve, né? É uma constância. E aí faz assim, sim, Dani, mas eu vou ter que fazer o resto da vida? Eu digo, vem cá, você está gostando do seu braço hoje? Ah, não, hoje estou satisfeita, tá? Se você parar de malhar, o que vai acontecer com o seu braço? Ah, vai ficar gelatina. Sim. É a mesma coisa. Significa que você vai fazer fisioterapia o resto da vida? Não. Sim. Né? Fisioterapia, a gente reabilita músculo, a gente previne disfunção. Mas depois que o paciente aprende, pelo contrário, eu digo que uma das minhas maiores alegrias é dar alta. Sim. Amo dar alta. Porque é sinal que a pessoa já internalizou, já entendeu qual é o processo dela, ela vai encaminhar, né? Normalmente eu gosto muito de associar a atividade física que ela faz, né? Incluir isso na atividade física que ela faz, quando ela já tem, né, um conhecimento, um quadro já reabilitado. Então, mas é um músculo que a gente vai ter que cuidar o resto da vida. Não tem jeito, é como qualquer outro. Se você quer ter um músculo ali com bom tônus, uma boa funcionalidade, você vai ter que trabalhar o resto da vida. Maravilha. A outra questão, Dani, que eu queria trazer aqui é o seguinte: você falou sobre na gestação, né? Eu vou trazer agora para a gravidez, que quando iniciar, né? Me perguntam muito, quando é que eu devo começar a fisioterapia pélvica? Então, você falou aí dessa avaliação na 12, Inicial. 14 semanas, Isso. não é isso? Mas quando é que começaria? Se nessa avaliação já identificasse alguma coisa, já vai começar? Como é isso? Normalmente sim, Paty. Eu não digo assim, vai começar com 20, vai começar com 28. Porque eu dependo do que eu vejo nessa avaliação inicial. O que não significa que se a mulher tiver com 30, ela não possa passar por uma avaliação inicial para começar. Sim. Mas eu gosto desse primeiro momento, por quê? Porque quando eu vejo no começo, né, depois do primeiro trimestre, eu tenho ainda uma noção dessas musculaturas, tanto abdominal como perineal principalmente, sem a sobrecarga ainda de um útero grande, né, com o bebê já desenvolvido. Então, eu consigo pegar ainda uma musculatura quase basal. Uma prévia, né? Uma prévia, exatamente. Então, mas, às vezes, eu agora tenho pacientes com 13 semanas, porque já tinha um quadro de dor cervical anterior. Quando veio as alterações hormonais, está tendo crises, assim, com muita frequência. Então, pode acontecer esse tipo de coisa também. Se é uma gravidez que está fluindo, tudo bonitinho, a paciente tem uma boa postura, tem bons hábitos, já faz atividade, dificilmente é uma paciente que eu já começo tão cedo. Sim. Né? A não ser que eu veja assim, uma alteração postural muito alarmante, que a gente já precisa trabalhar outras questões para que na hora que o útero comece a desenvolver, a gente já tenha todo mundo trabalhando a favor. Né? Mas não é o normal. Assim, a gente já com 14 semanas levar semanalmente. Se eu vejo que tem ali uma questão discreta, que dá para a gente trabalhar, às vezes eu falo, vamos se ver daqui a 15 dias. Né? Faça a sua parte. Né? Normalmente elas levam vídeo do que a gente fez na consulta para não esquecerem de fazer. Né? A gente facilita para que elas façam em casa e aí com 15 dias eu avalio para eu ver se o músculo... Que muitas vezes, Paty, o que elas têm não é uma fraqueza de assoalho pélvico, é uma falta de percepção de músculo. Sim. Tanto é que quando eu faço, às vezes, uma eletromiografia, tipo, o ganho em 2 semanas é uma coisa absurda. Eu disse assim, meu Deus, ficou forte. Assim, não existe isso. O que aconteceu foi que ela aprendeu a contrair um músculo que ela nunca tinha tido essa noção, né? Ela contraía segurando o xixi, mas é uma coisa que não é consciente, né? Funcional. Então, muita mulher, quando eu peço para contrair, eu pergunto assim, antes de eu pedir para avaliar, eu pergunto, você acha que você sabe contrair seu assoalho pélvico? Ela olha, todas respondem isso. Eu acho que sim. Ninguém diz, contraio? Oxe, meu músculo é massa. Ninguém responde isso. Porque realmente é coisa de ser uma musculatura interna. Você não tem muita noção da profundidade. Às vezes contrai, Daniel, eu estou contraindo ânus. Né? Não é na frente, é atrás. Eu não sei se é o glúteo. Então, realmente é uma musculatura que, por ela ser interna, gera um pouco de confusão. E fora que muitas mulheres querem contrair o períneo como se tivessem contraído um quadríceps, né? Querem ter a força do mundo. Eu digo, gente, essas coisas que a gente vê às vezes na internet, né? Desse povo sustentando halter com a pepeca, coco, pelo amor de Deus. Não, né? A função do músculo não é essa, ele não foi feito para isso. Então, assim, o que a gente quer é um músculo funcional. Avaliamos, viu que o músculo está legal, está funcional, a gente não tem que ter essa frequência, esse gasto, esse desespero todo. Entendi. E aí me perguntam muito isso também. Eu tenho que fazer fisioterapia pélvica para ter um parto normal?
É obrigatório? Às vezes até nas caixinhas lá no Instagram isso aparece. E Todo como é mundo que é pergunta isso? isso. Né? Não, E para o parto normal, quais são os benefícios, Dani? Então, Paty, primeiro, a mulher não tem que fazer nada para parir, né? Ponto. Senão nós estávamos extintos, né? Pelo amor de Deus, não. A mulher não tem que fazer nada para parir. A mulher precisa dela lá para parir. Então, não, de jeito nenhum. Tanto é que, Ave Maria, antes não se tinha isso, apesar da minha mãe ter feito fisioterapia pélvica. É zero a época dela, mas não precisa. Não é uma questão de é obrigatório. Não, ela vai parir independente disso. Mas se a gente... Porque, na verdade, Paty, o que aconteceu muito com a gente, né? A gente foi esculhambando o nosso corpo com as gerações. A gente foi piorando a nossa postura. Eu tive um professor neurologista americano que ele falava que à medida que a gente foi buscando conforto, a gente foi esculhambando a nossa postura. E foi isso mesmo que a gente fez. Né? Então, muitas vezes, as repercussões que a gente tem que dizer assim, Dani, mas gravidez não é doença. Não, concordo plenamente. Uma pessoa doente nem engravida. Né? Então, gravidez não é doença. Mas a gente tem disfunções no nosso corpo que a gente foi provocando antes de estar grávida. A gente foi... quantas mulheres, quando eu pergunto, sim, mas antes da gravidez, você tinha alguma... eu tinha uma dor em joelho, eu tinha uma dor em lombar, eu tinha uma dor cervical, Está tudo interligado, né? A gente tem uma fáscia, que é um tecido que recobre a musculatura, totalmente, que liga todos os músculos do nosso corpo. Então, às vezes, como você falou, da contratura cervical, ela vai atingir a postura, vai atingir a musculatura... Tensões no pé impactam muito em postura. Então, assim, às vezes o que a gente vive na gravidez... por conta da carga, né, das mudanças que acontecem na gravidez, são consequências da nossa postura prévia. Isso. Né? Então, quando a gente fala de fazer a fisioterapia na gestação, o meu intuito é que a mulher tenha uma gravidez o mais saudável, mais livre, exatamente para que ela possa fazer o que ela queira na gravidez, exatamente por não ser uma doença. Então, assim, paciente minha sabe que a coisa mais rara da vida é eu dizer, você não pode fazer alguma coisa. Dani, mas eu sou crossfiteira, eu quero fazer... Beleza, vamos lá. O que é que a literatura traz? Que tem esses riscos aqui para sua musculatura, para o seu assoalho, para o seu abdômen. Você quer manter assim, Dani, é a única coisa que me faz feliz, é a única atividade que eu me adaptei. Então, a gente vai fazer alguns ajustes. Às vezes, quando é com personal, eu converso com o personal para a gente tentar traçar um trabalho junto. Quando tem uma disfunção, eu sinalizo para quem está acompanhando essa mulher, né? Porque também não é função deles conhecer isso. Então, eu sinalizo, mando um relatório, me boto à disposição para a gente fazer esse ajuste, porque também eu não posso, Paty, pegar uma mulher triatleta e dizer a ela que ela é obrigada a fazer aula de hidro, por exemplo. Não existe isso. Né? Porque, às vezes, não dá prazer. Tem pilates, hidro, acho maravilhoso. Não me adaptei a hidro, e amava pilates, mas eu não tinha um horário compatível. Sim. Eu, na minha gravidez, o único horário que eu tinha para fazer exercício era meio-dia. Quem abre meio-dia para fazer pilates? Ninguém. Então, eu fazia musculação. Sim. Né? Mesmo sendo fisioterapeuta, fazia. O que eu acho é que, assim, a gente precisa entender é que a grávida, ela muda o objetivo. Quando você faz uma atividade física na gravidez, seja de carga, enfim, o seu objetivo muda. Você deixa de querer hipertrofia, ganho de massa magra, você passa a querer o quê? Eu quero manter o meu corpo com um bom tônus, eu quero continuar ativo, eu quero manter os meus níveis hormonais, não quero perder o que eu conquistei até aqui, né? Então, eu acho que são necessários ajustes na gravidez. Então, quando a gente fala da fisioterapia, é a mesma coisa. Então, assim, a gente avalia, vê que tem disfunções ali, que precisa de um ajuste. Às vezes não precisa, ela não vai precisar fazer. E caso ela não venha fazer e ela diga, não vou fazer fisioterapia, eu estou sentindo uma dorzinha, não estou sentindo nada, eu acho que não preciso. As que eu vejo fazerem isso, Paty, porque a gente tem outra coisa hoje em dia, que é a idade que a gente está engravidando. Sim. Né? A gente pega umas gerações anteriores às nossas, as mulheres engravidavam com 20, 20 e poucos. Hoje até a recuperação do músculo era mais rápida, era melhor. Por conta da produção do colágeno, que cai muito, né? Exatamente. Então, a gente tinha outro corpo, outro momento de vida do corpo que era exposto a uma gravidez. Isso. Eu acho que talvez por isso veio tanto essa coisa das mulheres se cuidarem mais hoje. Porque vem que a recuperação... Hoje é mais difícil a gente ver as mulheres engordarem 20 e tantos quilos numa gravidez, né? Graças a Deus. Continuem assim. A gente agradece. Então, hoje a gente vê mais cuidado com a alimentação, com a atividade física.
né? Mas existe ainda um pouco dessa negligência da gente aí com esses músculos que são um pouquinho mais sensíveis do ponto de vista gestacional, que sofrem mais, né? Talvez hoje a visão da diástase tenha batido mais, porque é muito visual, né? Coisa da barriga. A mulher já não quer nem que tenha. Que é um afastamento da musculatura do reto abdominal, né? Que é a musculatura que sustenta ali o abdômen. E que tem que acontecer na gravidez. Isso, tem a diástase fisiológica. Fisiológica. Tem gente que fala assim, isso eu recebo muito no Instagram. Como é que eu faço para não ter diástase, não engravide? Que é o útero, quando ele for crescendo, empurrando esse abdômen, ele vai, né, afastar um pouco. Mas, voltando um pouco a esse assunto, só para a gente fechar sobre a gestação, Dani. Então, como o Dani falou, não tem essa necessidade, essa obrigatoriedade em fazer a fisioterapia pélvica na gestação. É para toda gestante, não é só para quem tem o parto normal, vai ter um benefício, né, para não haver um desajuste tão grande consequente da gestação. Mas um ponto que ficou aí meio solto e que me perguntam muito evita a laceração para quem quer o parto normal? A fisioterapia pélvica tem essa função de fazer a paciente não ter laceração? Não. Que é aquele, né, corte rasgo, espontâneo, né? quando o bebê sai, porque realmente a episiotomia tem sido cada vez menos realizada na realidade, porque hoje estudos mostram, né, que ela não traz muitos benefícios. Então, nós mesmo, na prática, eu já não faço mais, já não realizo mais esse procedimento, que é o corte ali realizado com anestesia, né, intencional. Então, quando você não faz esse corte intencional, você também permite à mulher que não tenha laceração. E se houver, né, a gente faz anestesia e o reparo, né, a costura ali da região, quando acontece, e geralmente em tamanhos menores do que quando a episiotomia é realizada. Mas aí muitas mulheres vêm com esse questionamento: mas se eu fizer fisioterapia pélvica, será que eu posso evitar esse rasgo espontâneo na saída do bebê? E aí, com a palavra Dani, me conte. Inclusive, tem mulheres que ficam frustradas e falam assim, mas eu fiz fisioterapia. Isso, ainda vem para você querendo me processar. Na verdade, Paty, eu falo isso muito, assim, para isso ficar muito claro. A laceração, ela é multifatorial, né? Então, ela acontece por diversas causas. E as principais causas estão envolvidas no momento, efetivamente, do período expulsivo. Então, o que é que a gente vê? Que uma musculatura que ela tem uma melhor consciência de alongamento, até porque isso é outra coisa que eu acho importante a gente falar, que o músculo para parir ele não tem que ser forte, né? Tem gente que fala assim, meu músculo era forte, meu músculo está fraco, eu preciso fortalecer para eu poder parir. Não é isso, né? O músculo perineal, na hora que o bebê está passando, ele precisa ser um músculo alongável, um músculo que permita essa distensão para ir acomodando a cabecinha do bebê à medida que ele passa. Então, o que é que a gente vê na prática? E os estudos mostram que quando a gente faz a fisioterapia no pré-natal, né, o trabalho perineal de conscientização e de alongamento desse músculo, que reduz significativamente o número de lacerações graves, né, de 3º e 4º grau. Certo. Isso é o que a gente tem na literatura. Mas isso significa que evita de acontecer? Jamais. A gente não tem como prometer isso a nenhuma mulher. Por quê? Porque no momento do expulsivo, a gente sempre fala que o que mais protege períneo é respeitar o expulsivo dessa mulher. Então, quando você permite que a mulher escolha a posição dela de parir, que ela se sinta realmente mais confortável, quando você permite que o puxo seja respeitado, né, que é a vontade de fazer força natural na hora do parto, então, não ficar tentando alongar esse momento da força. Porque, na verdade, por que a laceração ela acontece? Né? À medida que a cabecinha do bebê ela vai descendo, o músculo, que é músculo esquelético, como qualquer outro, como é que o músculo responde? Se você estira, a resposta dele é encurtar, para não rasgar. Todo músculo funciona assim. Então, quando a cabecinha do bebê está passando, ele começa a ceder. Quando ele vê que está indo demais, ele faz uma contração involuntária e diz, opa, calma. Aí a gente espera. Aí passa a vontade de fazer força, espera um pouquinho, e daqui a pouco vem a contração, empurra a cabeça mais um pouquinho. Aí o músculo diz, dá para deixar mais um pouquinho. E assim vai, nesse vai e vem da cabeça que vai acomodando. É isso que realmente reduz a chance de uma laceração. Mas, às vezes, a posição que está a cabeça desse bebê vai impactar. A posição que a mulher escolheu pode aumentar muito a pressão numa região específica do músculo.
Se ela tiver sob efeito de anestesia, então ela não percebe tão bem, né, essa força que ela está fazendo, se ela precisar de um puxo dirigido. Enfim, tem várias questões que podem estar interferindo, né? Mulheres que têm perínеos muito tensos, demoram mais. A gente vê isso com muita frequência em quem assim, pratica a vida inteira balé clássico. Costumam ser mulheres com tônus melhores. Mas isso não impede de parto parir, normal, jamais. Tá? Olha, como a gente ouviu aí na mídia, né, há pouco tempo. Eu ia falar isso agora, né? Mas isso não significa que às vezes pode levar mais tempo. Normalmente primeiro filho, enfim, são muitas... E esse levar mais tempo nem sempre é algo ruim. Eu costumo falar muito isso. O bebê grande, ele não lacera mais. Ele muitas vezes demora um pouco mais de descer e aí ele prepara melhor esse músculo na hora da descida. Então, às vezes as mulheres ficam com medo. Ai, meu Deus, meu bebê já tem 3,8 kg e não vai nascer e vai rasgar muito. E isso a gente não vê acontecer porque esse bebê geralmente desce mais lentamente. E a outra questão é, tudo bem se lacerar. O nosso músculo dali, ele também ele consegue uma cicatrização mais rápida, porque é uma região muito vascularizada, né? A sutura também vai ajudar quando necessária, porque nem sempre é necessária. Então, numa laceração de primeiro grau, onde só a mucosa tem ali um arranhão, não precisa ser suturado. Então, quando é preciso, geralmente a recuperação é rápida e tranquila. Então, quando a gente compara, por exemplo... uma mulher 4 meses depois do parto e 4 meses depois de uma cesárea, a gente consegue observar que a dor residual após uma cesárea ainda é maior depois desse tempo numa cesárea do que no parto normal. Então, não é justificável, né, a escolha da cesárea pelo medo somente da laceração. E isso, Paty, lembra essa questão também que é a coisa do períneo íntegro, né? Essa coisa de defender muito que tem que ter um períneo íntegro, que o parto que deu certo, né? É o períneo íntegro. E várias vezes eu já vi mulheres que ficam deprimidas porque tiveram uma laceração. Com vergonha, né? E aí fala assim, ai, Dani, assim, me manda mensagem, né, pacientes que eu já acompanhava, assim, ai, Dani, mas lacerou. Digo, tá, beleza, tô indo aí, vamos ver. E às vezes eu filmo para elas verem, apago na mesma hora. Mas eu filmo para elas verem, porque eu peço uma contração, né? Que normalmente nesse comecinho não é uma coisa muito intracavitária, porque ainda está sangrando e tal, mas eu peço uma contração e um músculo que está ali suturado, é até visível, né? O ponto às vezes, mas está lá super funcional, sabe? Ela não está perdendo urina, ela não está perdendo fezes, ela está contraindo o músculo. Então, assim, às vezes um períneo íntegro não é tão funcional, né? Não é tão funcional, exatamente. Então, às vezes, essa coisa assim lógico que ninguém vai dizer, eu sonho em lacerar. Sim. Mas entender que a laceração não é o fim do mundo e não é um sinal de que algo deu errado. Sim. Né? Às vezes, seu bebê precisou daquele aumentozinho ali de espaço naquele momento, mas a sua recuperação pode ser uma recuperação super fácil, super rápida e seu músculo voltar literalmente ao normal. Né? Não é porque você tem uma cicatriz ou um corte que precisa ser suturado que esse músculo vai ter uma sequela, né? Que ele vai ficar sequelado. Sim. E aí a outra treta dessa parte, né, é o Epinol, né? Que alguns obstetras falam que não deve ser usado, que não tem benefício nenhum, e outros falam que é ótimo porque você vai ter ali uma vivência do parto, de como é que vai ser. Eu queria que botasse aí, por favor, aí a foto do Bendito. Eu sei que você usa, né, Dani? Agora me explique o que você vê e o que tem de benefício, né? Como é que é usado primeiro e o que tem de benefício com o uso desse aparelhinho. Pronto. O Epinol, ele é um dispositivo manométrico, né? Então, como é que ele funciona? Como se fosse um tensiômetro, né? A gente usa aquela parte azul, é o que a gente faz, coloca no canal vaginal, o balãozinho, né? E aí vai enchendo aqui embaixo como se fosse um tensiômetro bombeando. E é no canal vaginal, não é no colo do útero, viu, gente? Não vai fazer dilatação. Ele nem é colocado inteiro. Isso. Né? A gente mantém ali a pressão na base, ele nem é colocado inteiro, até porque a musculatura perineal, ela está muito mais perto da saída do canal do que do colo. Então, não tem nem porquê a gente ir lá para dentro. E o que acontece, Paty? Os principais estudos do Epinol, eles foram patrocinados pela fabricante. Então, isso fez com que, de cara, ele fosse bem invalidado, porque a partir do momento que você banca, você não vai, né, você vai escolher os vieses que você quer levar em consideração ou não.
E a promessa do equipamento, tipo, se você pegar o manual, né? O que ele promete? O Epinol significa sem episiotomia. Então, é como se ele vendesse que você não vai precisar nem fazer uma episiotomia e não vai lacerar. Então, aí a gente já diz que não é esse o objetivo. Por que hoje a gente começa, inclusive aqui no Brasil, a gente tem um estudo em andamento sobre consciência muscular do Epinol, que é muito interessante, que é exatamente por isso que eu uso o Epinol, né? Meu objetivo não é evitar uma laceração, a gente já falou disso, mas por que eu acho ele interessante? Porque eu trabalho muito manual, né? Uso muito o dedo, mas o Epinol, ele consegue fazer, como ele é um balãozinho que ele vai enchendo, ele consegue fazer um alongamento do canal de uma forma uniforme, que eu não consigo com a minha mão, né? Então, eu faço alongamentos pontuais, a parte de trabalho manual, mas esse alongamento de uma forma uniforme, eu não consigo fazer manualmente. Então, isso é um dos pontos que eu gosto do Epinol. Outra forma que eu gosto de usar o Epinol é como feedback visual. Então, normalmente, eu encho ele um pouco dentro do canal, e aí o que eu consigo? Eu mostro para a mulher o ponteirinho, e aí quando ela contrai o períneo, ela vê o ponteirinho subir. Então, muitas mulheres têm dificuldade de percepção desse músculo. Então, quando você dá a ela um feedback visual para ela ver quando ela contrai, né, existem outros dispositivos que eu uso, mas eu uso o Epinol dessa forma também. Quando ela vê que a contração, o ponteirinho sobe, eu peço para sustentar, ela enxerga o ponteirinho, isso ajuda a melhorar essa percepção, já que é um músculo que ela não está vendo. Então, isso é outra forma que eu gosto de usar o Epinol. E a terceira forma, que é a mais conhecida, é o que a gente chama de treino de expulsivo. Na verdade, é uma simulação, não é para ser como expulsivo, não é para a mulher fazer força, até porque não tem nada acontecendo hormonalmente falando. Mas qual é a intenção? Muitas mulheres têm medo do parto porque têm medo de lacerar. Porque a gente tem essa visão, quando você pensa assim, a cabeça passando, muitas mulheres pensam em perímetro cefálico. Sim. Né? E quando você olha realmente um bebê a termo, a cabeça, o tamanho, né, não é compatível com o meu canal. Então, quando você faz um treino, né, a gente infla o balão, normalmente eu dou para a própria mulher encher, porque aí ela vai sentindo o alongamento e ela vai enchendo. E aí, no final, a gente experimenta, em sessões diferentes, essa saída do balãozinho em posições diferentes. Com o intuito da mulher perceber que o períneo ele responde diferente em diferentes posições, que quando a gente está de lado, ele realmente está mais relaxado, ele sai com mais facilidade do que quando a gente está de barriga para cima, quando a gente está em pé. E aí, no final, a gente mede esse balão. Se usa os 10 centímetros como referência por conta da questão do colo, né? Se a cabeça passou pelo colo a 10 centímetros, ali embaixo ela passa também. Sim. Mas a gente não tem nenhum intuito. Eu já tive pacientes, inclusive, que vieram para mim de outros profissionais com lesão de assoalho pélvico por excesso de enchimento de balão. Inclusive, uma foi porque ela comprou na internet para fazer em casa. Pois não estava nem posicionado no lugar certo, para você ter ideia. Então, assim, a gente tem que lembrar que não é igual ao trabalho de parto, não tem nenhum hormônio. O treino com a Epinol, ele é mecânico. Ele é só músculo e balão. Não tem nada acontecendo no resto do corpo. Isso. E não tem intenção de induzir nada. É só uma percepção do músculo para ele entender que não ele é capaz. O balão que a gente usa para induzir o parto, viu, gente? É outra coisa, não tem nada a ver. Ele está lá embaixo, lá na saída. Mas é para a mulher ter essa sensação, né, de que o músculo ele estica, ele arde, né, porque o músculo alongado ele arde. E aí quando você mede e ela vê lá 6 centímetros, 7 é o máximo que a gente quer chegar em consultório, tá? É 7 centímetros. Ela diz, isso aí é 7 centímetros? Então passa. Então tá. Isso dá uma tranquilidade. Então, as mulheres que têm muito trauma, às vezes até familiar, né, Paty? Históricos familiares de lacerações, quando a gente vê, elas veem isso, elas chegam, respiram, acho que elas já vão para o parto com outra tranquilidade, né? Com certeza. E tudo que for facilitar e principalmente trabalhar a mente, né? Porque não é só estudar sobre o parto, estudar sobre a via, estudar o que o corpo faz, se você não trabalha os seus medos, né? E a sua mente para passar por isso. Senão, não adianta de nada. Você trava, o seu corpo trava e a musculatura trava junto. Eu falo isso, Paty, que apesar de eu ser uma profissional do físico,
para mim, o preparo mais importante que existe para parir é o mental. Porque, primeiro, a gente tem uma sociedade que ainda tem muitas crenças limitantes e que lhe podam por todos os lados em relação ao parto normal. E, segundo, você tem os seus medos, a sua história, e o corpo da gente, principalmente músculo, ele responde à emoção. Sim. Né? Quando você está muito cansado, você está tenso com alguma situação, você sempre bota a mão aqui no pescoço, né? No trapézio, faz, eu tô tenso. É uma coisa que já está associada. Sim. E no parto, que não tem como não vezes, acreditar, né? Porque tem gente que não acredita que a cabeça tem influência. E não tem como não acreditar. Você realmente sente, o corpo somatiza, né? O que você está ali expondo emocionalmente. A forma, Paty, quer ver uma coisa que acho que é uma das coisas que mais me chama a atenção disso? É a forma como a mulher recebe a contração. Sim. Né? Isso, quando eu me preparei nas minhas segunda gestação, isso foi uma coisa que foi muito forte do que eu via na prática no SUS. Que eu via assim que tinham mulheres que quando a contração começava a vir, elas contraíam inteiras. Ai, meu Deus, tá vindo outra, tá vindo outra, tá vindo outra. Eu digo, gente, vai doer mais. Sim. É lógico que você não vai dizer, tá vindo dor, relaxa. Porque o corpo responde. Naquele momento você não tem como fazer mais nada. Né? Relaxar. Mas entender que o quanto mais você movimentar naquele momento, quanto mais você permitir que essa dor lhe guie, menos dor você vai sentir. Né? Essa coisa do ficar contraída, né? Sentindo dor, isso impacta muito na sua percepção da dor. Então, acho que esse tipo de consciência na gravidez faz toda a diferença. Com certeza. Né? De como você vai lidar, o que é dor para você, né? O que é sofrimento. De onde vem o medo, né? O que é que efetivamente você tem medo? Né? A gente foi... Na verdade, o medo ele foi construído. Então, a gente precisa entender de onde ele foi construído. Se ele é seu ou se ele é de outras pessoas que estão... Né? É isso mesmo. E, para finalizar, Dani, sobre essa questão, né, da fisioterapia, você citou aí que algumas pessoas têm comprado o Epinol na internet, né, para fazer em casa. E também tem pessoas que fazem a massagem perineal, tendo aprendido em alguns vídeos no YouTube e tal. E quais são os perigos disso? De fazer sozinho, sem uma avaliação de fisioterapeuta? Então, Paty, eu já denunciei alguns, inclusive. Já. O que acontece? Infelizmente, isso vale muito para a minha área, a parte de quem trabalha com músculo, como eu acho que a parte nutricional. Tudo isso foi muito banalizado, com coaches, com internet, né, com programas, a parte de exercício e a parte de alimentações, que foram as mais banalizadas. Então, hoje, todo mundo acha que sabe ensinar os outros a fazer as coisas. A massagem perineal, a princípio, é uma técnica simples. Né? Apesar de chamar massagem, ela é uma forma de alongamento do músculo, de assoalho pélvico, para a gente conseguir uma melhor mobilidade desse músculo. Qual é o problema da massagem perineal? Muita gente vai fazer baseada na internet e não vai ter nada. Vai. Como muita gente vai fazer exercícios, programas de exercício na internet e vai ficar com o corpo legal. Mas o que acontece é que, primeiro, entender se o seu músculo ele é saudável. Se o seu músculo está recebendo a pressão correta, a forma de alongamento correto. Eu já tive paciente que veio para mim com lesão de assoalho pélvico, com contratura de assoalho pélvico depois de massagem perineal mal feita. Então, assim, como é que você sabe o quanto... Se é um músculo que você, Paty, muitas vezes nunca nem tocou, nunca nem olhou para a cara dele, não sabe nem qual é a textura, qual é o tônus normal dele. Como é que eu sei? Você pegando no músculo, você não, que é obstetra, mas uma pessoa leiga, pegar no músculo, eu sei que músculo eu estou palpando, eu sei se ele está num bom tônus, né? Quando eu contraio, ele vem para uma posição correta? Não, você não sabe. As pessoas não sabem isso, porque nunca foram ensinadas a saber também. É para isso que existem profissionais. Então, o risco da massagem perineal feita de forma aleatória, sem ter um profissional lhe orientando, é que você pode estar sobrecarregando esse músculo, ou seja, alongando indevidamente. Uma das coisas que a gente faz na massagem perineal, a gente não faz, na verdade, é o alongamento da parte superior do canal. Apesar de todo o canal ser rodeado de músculo, a parte superior a gente não alonga, porque antes do músculo a gente tem a uretra. Então, assim, eu já vi casos de relatos de mulheres na internet, né? Que tiveram infecção urinária de repetição por causa de massagem perineal, que tiveram dor em região de uretra. Porque não é para pegar essa região, não é para palpar, não é para alongar, esticar, puxar, não é nada disso. Como já vi o oposto. Já vi mulheres que estavam alongando os lábios achando que estavam fazendo massagem perineal. Ainda tem isso. A posição que você vai fazer,
né? Então, muitas vezes, dependendo da posição que você assuma, você vai aumentar muito a pressão abdominal. Então, vai gerar tensão no músculo em vez de fazer relaxamento. Vai dificultar a sua respiração. Então, você não vai conseguir relaxar para fazer corretamente. Enfim, então, o profissional que tem que orientar a massagem perineal é um profissional que tem a habilidade para avaliar músculo. Sim. E o profissional que sabe fazer isso é fisioterapeuta, não tem jeito. Então, Significa que tem que fazer 2 vezes por semana com fisioterapeuta? Não, eu oriento minhas pacientes como elas devem fazer. Mas conhecendo esse músculo, vendo elas fazendo, vendo se elas estão fazendo correto. Né? Porque o problema, às vezes, você seguir a orientação de um profissional que não conheça, que não saiba avaliar músculo, isso vale para pompoarismo também. Quem quer fazer curso de pompoarismo online. Eu sou contra? Não, quem sou eu? Mas faça primeiro uma avaliação, porque o que eu conheço de mulheres que contraem o períneo para fora em vez de para dentro, tipo muitas mesmo, amigas minhas, que contraíam o períneo para fora. Né? Aperta o canal e empurra em vez de trazer para dentro. Aí você vai fazer exercícios que aumentam esse movimento, você tende a piorar. Você vai levar uma disfunção no músculo que nem tinha uma disfunção grave, entende? Sim. Então não adianta. Para a gente mexer na região, a gente precisa passar por uma avaliação de quem sabe. Com certeza. Né? E então, assim, dá para fazer em casa, mas antes... Super. Ser orientado por um profissional, né? Nem que você vá em uma vez, uma avaliação, aprender e aí você continua fazendo e pode ter também esse benefício de alongar melhor o músculo, principalmente para o parto normal, além de outros benefícios. Então, Dani, eu acho que a gente finalizou, né? A nossa conversa foi maravilhosa. Quero que você conte para a gente onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais e depois a gente finaliza. Então, eu que agradeço, Paty. Foi ótimo para variar, como sempre. Eu tenho o Instagram, né? Daniela Leiro, né? @Daniela Leiro. E o Instagram da CMA também, né? A gente, de vez em quando, está sempre por ali também. Atendo lá na CMA com vocês. E na Clínica Piccolo, que é em Lauro de Freitas, também para quem mora mais naquela região. E estou super feliz de ter estado aqui falando com você. Sempre maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima.